Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro, estamos começando o nosso programa pré-USDA. Vamos conversar sobre as expectativas para o relatório de oferta e demanda de setembro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado agora no dia 12, quinta-feira, a partir das 13 horas. A gente destaca nesse vídeo sempre os mercados de soja, milho e trigo. Estou com os meus colegas mestres aqui de Safras e Mercado, consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Muito boa tarde, Luiz. Olá, Alessandro, Elcio, vamos lá. Eu acho que é um relatório do uso daí que não deve trazer muita mudança para soja e milho, mas a gente tem que ficar de olho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. Também acho que para o trigo poucas mudanças. A gente tem já a safra meio que se consolidando no mercado global. E aí a gente vai começar a olhar para eventuais mudanças do lado da demanda, mas lá da oferta já se consolidando. Beleza, eu dou um recado inicial aqui que em Safras TV, no YouTube, você deve se inscrever, ativar as notificações, que aí você fica sabendo dos nossos novos materiais. Todos os dias a gente coloca um vídeo novo no nosso canal sobre os mais diversos assuntos. Essa semana tem como destaque realmente o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Inclusive, na quinta-feira a gente grava o pós-USDA. Pouquinho depois da divulgação do relatório, a gente se reúne de novo para ver o que foi apresentado, como isso afeta o mercado. Em safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, lá também tem toda a cobertura do Luiz, do Elcio, dos nossos outros consultores sobre este relatório, sobre os mais também diferentes assuntos da agropecuária brasileira, muita análise, muita informação. Também tem a nossa agência de notícias, onde eu trabalho e meus colegas, e também a gente traz todas as informações para vocês tomarem as melhores decisões no agronegócio. Já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar falando, como sempre, sobre a soja. Temos na tela, então, sempre destacando que ali onde diz mercado, é uma expectativa média do mercado, segundo pesquisa feita, e sempre é um número médio, realmente. Tem lá o mais baixo, o mais alto, enfim, se chega a uma média que coloca o que se espera deste relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Então, a expectativa é de que a produção americana 24-25 seja colocada em 125,4 milhões de toneladas. No relatório de agosto, o departamento colocava praticamente 124,9 milhões de toneladas. Então, aí se espera, na média, um ajuste um pouquinho para cima. Os estoques americanos 24 e 25 eram indicados em agosto em 15,2 milhões de toneladas. O mercado agora, na média, espera 15,7. Aí a gente vem para os estoques americanos da safra 23-24, que o mercado espera um ligeiro ajuste, espera na média 9,33 milhões de toneladas. Em agosto eram 9,39 milhões de toneladas. Passando para os dados globais, números 24 e 25, temporada 24 e 25, era em agosto 134,3, o mercado na média espera um ligeiro ajuste aí para 134,2. Estoques globais 23 e 24, agosto era 112,36 e o mercado na média espera aí 112,1. Luiz, então temos aí os números, realmente não há grandes sobressaltos, né? Mas a gente sabe que o departamento às vezes vem com umas surpresas, né, Luiz? Pois é, Alessandro, esse relatório de setembro ele não costuma trazer grandes mudanças, tá? Mas como tu falou, às vezes o USDA, né, nos surpreende aí. Mas se a gente olhar para esses números aí, das expectativas médias do mercado, de uma forma geral se espera algum aumento de produção, porque existe uma diferença, né, entre o número do USDA de hoje, ou de agosto, com o número da ProFarmer, né, aquele rally de safra, né, que eles fazem, aquela pesquisa em campo aí, no final de agosto, e a ProFarmer estimou 129 milhões, usa com 124,9, 125 praticamente, e a ProFarmer com 129. Então a ProFarmer mostrou que as condições são ainda melhores do que teoricamente o USA está trabalhando. Então trouxe uma produtividade média potencial maior para as lavouras americanas. Mas a verdade é que né, a última quinzena de agosto, ou os últimos 10 dias aí, e primeiros dias de setembro, eles foram um pouco mais secos nos Estados Unidos, tá? Então isso pode ter atrapalhado um pouquinho as lavouras que foram plantadas mais tardiamente.
Não acho que tem potencial para quebrar, né, a produção, longe disso. Só daqui a pouco pode não ser uma produção tão grande assim como a Profarma está esperando. Mas de uma forma geral, como né, o quadro está mostrando, se espera um pequeno aumento na produção. Eu apostaria, tá? Esse quadro mostra a expectativa média do mercado, mas eu apostaria, o meu sentimento é de que o USA não vai mexer na produção, tá? Eu acho que o USA deve manter a produção e vai esperar a colheita avançar, né? Que ela começa daqui a alguns dias nos Estados Unidos, pode estar começando até agora em alguns estados, para fazer talvez uma alteração lá em outubro, tá? Mas é isso, enfim, a média do mercado espera por algum aumento de produção. Então, naturalmente, se aumentar a produção, o mercado também espera por um aumento de estoque, né? Então, faz sentido aí esses dois números superiores aí, né? Porque eles são um consequência do outro, né? Principalmente o estoque da produção. Mas são ajustes pequenos, né? 124, 125, 125,5 para a produção, não muda muita coisa. Já é uma produção grande, é uma produção recorde nos Estados Unidos. A dúvida é se ele vai ser 125 ou 129 lá para o lado da Profarmer, tá? Com relação a estoques norte-americanos, 23, 24, o mercado espera uma pequena redução, eu também espero, tá? Porque realmente a gente teve umas vendas de soja aí para a China nas últimas semanas aí que surpreenderam um pouquinho. Então é possível que o USDA mexa um pouco na demanda, né? Aumente um pouco a demanda pela soja norte-americana 23, 24 e consequentemente reduz um pouquinho o estoque, mas também ajustes mínimos, tá? E com relação a dados globais, a gente vê a mudança praticamente nenhuma aí nos números, né? Então, se a gente olhar para quadro 24, 25, pode ser um pouquinho baixista, né? Os números podem ser um pouquinho baixistas, e 23, 24 um pouquinho altista. De uma forma geral, eu espero que seja um relatório neutro, tá? Mas, de novo, vamos cuidar aí, porque o USDA pode trazer alguma surpresa, né? E como eu falei, né? A gente tem uma diferença importante entre o número do USDA e da Profarma, então é possível, sim, que haja espaço para o USDA trazer essa produção um pouco maior, que poderia trazer né, um relatório um pouquinho mais baixista, mas de uma forma geral, os números estão mostrando que a expectativa é de um relatório relativamente neutro para a soja. Beleza, vamos passar para o milho aqui, e o Luiz também vai comentar. O milho se espera aí, na média do mercado, um aumento pequenininho ali de 384,7 milhões de toneladas, que era o relatório de agosto. Na média do mercado se espera 384,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 24 a 25, se espera aí um ajuste de 52,6 milhões de toneladas, que o departamento americano colocou em agosto, para uma média de mercado aí que estima 51 milhões de toneladas. Aí a gente passa para os estoques americanos da safra 23-24, o mercado na média espera arredondando aí 47,1, e em agosto eram 47,4 milhões de toneladas. Passando para os dados globais do milho, temporada 24-25, o mercado na média trabalha com 309 milhões de toneladas, em agosto eram 310,2. Ajuste para 23-24, o mercado espera que, na média, espera 308,2, em agosto o departamento colocava 308,5 milhões de toneladas, Luiz. Bom, muito parecido com a soja, né, Alessandro? Dados mistos aí, mas de uma forma geral também tendendo a ser um relatório neutro, tá? E se os ajustes na soja são pequenos, se a gente comparar com o milho aí em termos de volume, no milho são ainda menores. Então, assim, salvo alguma surpresa ou grande surpresa por parte do USDA, a gente não deve ter grandes mudanças, né, nos números a ponto de mudar alguma coisa para o mercado, né? Tanto na soja quanto no milho, né? Números neutros hoje são números que endossam produções grandes, com estoques grandes, que naturalmente pressionam no mercado. Então, no milho não é diferente, né? Uma safra um pouquinho maior ou igual, não muda muita coisa. A safra vai ser grande, vai ser muito grande, o estoque americano vai ser muito grande na temporada, a não ser que aconteça alguma surpresa aí no meio do caminho. Então, da mesma forma que na soja, a tendência é de um relatório neutro, né? Salvo alguma surpresa. Então, assim, as atenções do mercado agora, Alessandro, só para complementar, tanto na soja quanto no milho, estão voltadas para a América do Sul, né? A gente já está virando esse foco, né? O mercado está virando esse foco para a América do Sul. E aí, de olho principalmente nesse atraso de plantio aí no início do atraso, no início do plantio da soja, né? Por conta do clima seco, que pode afetar a safrinha lá na frente, né? Também o pessoal de olho
um pouquinho mais para frente com relação à safra argentina, que vai ser plantada já a partir lá do final de outubro, né, um pouquinho mais à frente, mas a grande atenção do mercado é essa. Então, acho que, por enquanto, dados americanos não devem mexer muito com o mercado, talvez em outubro, né, como eu falei, depois que a gente já tenha a colheita já mais avançada, a gente pode ter alguma mudança mais importante, mas é por isso que a gente acha que esse relatório de setembro tende a ser bastante neutro, aí, tanto para a soja quanto para o milho. Beleza, teremos emoções com o clima no Brasil, América do Sul. Vamos ver agora o Elcio aqui, que vai falar para a gente do trigo. Olha aí, Elcio, produção a gente não teve aí essa média indicada na pesquisa do mercado, mas em agosto produção americana era colocada em 24 e 25 em 53,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 24 e 25 em agosto eram indicados em 22,5 milhões de toneladas, e a média dessa pesquisa do mercado coloca tendência aí de 22,3 milhões de toneladas. Temos aí a referência dos estoques americanos 23 e 24, que em agosto eram 19,1 milhões de toneladas. Números globais: 24 e 25, em agosto o USDA colocava 256,6 milhões de toneladas, agora o mercado espera 255,8 milhões de toneladas na média. Aí a gente vem para o estoque global 23, 24, e é quase igual à expectativa média do mercado, porque em agosto era 262,4 e agora o mercado espera 262,5, Elcio. O que a gente pode esperar? Tem como a gente aquecer esse relatório para o trigo ou não tem jeito? Gostaria de fazer alguma coisa para aquecer, mas não tem muito o que falar, não, Alessandro. A gente tem, no caso do trigo, ainda mais evidente, 23, 24 já consolidado, uma safra que encerrou, o ano comercial já encerrou em maio de 2024. E para 24 e 25, no caso norte-americano, é uma safra muito boa, isso já é dada a melhor safra desde 2020. A gente tem ainda uma necessidade de uma consolidação da safra de primavera. Interessante destacar que a gente já está com o plantio da safra de inverno acontecendo. Não encerramos a safra de primavera, a colheita, e o plantio da safra de inverno já começou, também está dentro da normalidade. Mas em relação aos Estados Unidos, não creio que tenha alguma alteração que mereça reporte, acho que não deve mudar muito. E essa redução dos estoques, possivelmente o mercado olhando alguma coisa em cima das exportações que estão bastante aquecidas. Acho que então, nos Estados Unidos, basicamente isso. No quadro global, a gente tem o Hemisfério Norte com a safra também já consolidada e bem avançada na colheita, já na reta final. Já foi consolidado, já é consenso e também já colocado pelo USDA a quebra significativa que a gente tem na região do Mar Negro, à exceção do Cazaquistão. Rússia e Ucrânia caiu bastante. União Europeia com a safra também bem menor, os preços de trigo na França e na Alemanha já estão mais altos. Canadá uma safra boa, muito parecido com a safra de primavera nos Estados Unidos, é praticamente uma extensão da produção de primavera nos Estados Unidos. E aí a gente fica com o Hemisfério Sul. Aí sim a gente tem ainda safras que precisam ser confirmadas. Até o momento a Austrália, que é a maior produtora, vem com a safra muito boa. E aqui na América do Sul, a gente tem a Argentina, que assustou muito, as condições climáticas haviam piorado muito, muita seca, e as últimas semanas, do final de agosto e nesse início de setembro, as condições hídricas melhoraram, a gente teve chuva, e com isso a gente tem uma melhora das condições das lavouras, por isso não acho que a gente tenha alterações no quadro da Argentina. Existia a possibilidade de ser cortado em função das lavouras bastante ruins, mas não foi. E aí a gente chega no Brasil, aí sim a gente tem a necessidade de o USDA fazer um ajuste. A gente trabalha com uma safra em torno de 8 milhões de toneladas no Brasil e o número do USDA é acima de 9. Então, aqui no Brasil, sim, ainda não foi computado pelo USDA a quebra que a gente teve no Paraná. E aí a gente pode ter alguma alteração. Acho que talvez o Brasil possa ser onde o USDA tenha que mudar. Se vai mudar neste ou em algum outro relatório, é difícil saber. Beleza, vou tirar aqui o compartilhamento. E como o Luiz falou do clima, eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso Clima na Semana, o programa que a gente grava todas as segundas-feiras, vai estar na descrição ali. A gente grava com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, e é craque, assim como o Elcio e Luiz Fernando também. Aqui a seleção brasileira não joga mal, aqui só tem craque. Então, está na descrição do vídeo também que o clima
tá? Sempre comando as ações, mas é interessante você assistir. Toda segunda-feira a gente tem o clima na semana. Vamos falar a nossa rodada de como está a Bolsa de Chicago, começando pela soja em grão. Aqui nós temos aí, será, Luiz, que o mercado já está esperando aí um númerozinho para cima, ou é outro fator aí? Nós temos o contrato novembro da soja em grão com queda de 1,7%, testando a linha ali dos US$ 10 por bushel, está 10, exatamente US$ 10 nesse momento, mas já trabalhou em 9,96, Luiz. Vamos lá, tava no mudo. Pode ser um pouco sim, tá? De expectativa com relação ao USDA, né? Os números do USDA, obviamente, tem sempre um peso sobre o mercado, mas o mercado ganhou muita força nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Principalmente com especulações aí com relação ao que eu te falei, com relação ao clima seco na América do Sul, especialmente no Brasil, que tende a atrasar, já está atrasando, na verdade, os trabalhos de plantio. Tem um pouquinho também de especulação ainda com o clima nos Estados Unidos, essas semanas anteriores aí de clima um pouquinho mais seco, inclusive as condições de lavouras pioraram um pouquinho, pode ajudar um pouco. Tem um pouco de fator técnico, né? No caso hoje, né? Nessa correção, porque o mercado ganhou muita força em cima desses fatores que eu comentei. Então, um pouquinho de tudo, mas realmente, assim, esse patamar de US$ 10 por bushel aí nas primeiras posições é um patamar que é difícil de ser mantido, tá? Porque a colheita americana vai avançar daqui a pouquinho, né? Tanto na soja quanto no milho. E, naturalmente, isso é uma questão sazonal. Naturalmente, quando a colheita americana avança, entra volume de soja e de milho americano, e, naturalmente, isso tende a tirar um pouco né, do peso em Chicago, ou colocar peso negativo em Chicago nesse caso, né? Então, eu acho que é um pouquinho de tudo, tá, Alessandro? Mas pode ser sim que o mercado já esteja tentando antecipar algum ajuste positivo aí na safra norte-americana de soja. Bom, Luiz, a gente tem o milho. O milho também deu uma recuperada depois de um fundo aí que atingiu, mas também aí está vermelhinho aqui, está embaixo o contrato de dezembro, quase 0,7% de baixa, 4,04 e meio. O mercado também que deu esse fôlegozinho aí, mas está difícil também, né, Luiz? Da mesma forma que na soja, no caso do milho, a dificuldade é se manter acima de 400 cents, né, ou US$ 4 por bushel, então é uma referência. E também a gente entende que entrando safra americana, o mercado pode perder um pouco mais de força, mas claro, vai depender muito desse mercado climático aqui na América do Sul, né? Porque, como eu falei, um possível atraso no plantio de soja, um possível atraso mais longo, digamos assim, né, ao longo de todo setembro, pode atrasar lá ou pode potencialmente atrasar o plantio da safrinha brasileira. E a safrinha brasileira tem mais peso que a safra de verão, a gente lembra, né? Hoje a safrinha é a maior produção brasileira. Então isso tá no meio da especulação, né, Alessandro? O mercado vai olhar com atenção para isso, vai naturalmente olhar para a colheita americana, que tende a evoluir bem, né? Então vai ter esses dois fatores brigando. Então, também acho que pode ser um pouquinho, né, de tudo que eu falei já, também o mercado tentando antecipar algum ajuste positivo na safra americana, alguma mexida em estoque, mas daqui para frente, principalmente a partir de outubro, a próxima vez que a gente conversar, né, num pós-USDA ou num pré-USDA, a gente vai falar muito mais da situação climática na América do Sul do que de mudanças no quadro americano. Joia, Luiz. Vamos falar do trigo. O trigo também ali meio que foi com seus vizinhos soja e milho, também teve um fundo recente ali, depois conseguiu dar uma peradinha, agora está meio numa faixa meio retinha ali, sem muitas, com dificuldade para ir para cá ou para lá, né? O seu dezembro, 5,72 3 quartos, o trigo fazendo uma altinha aí hoje de 0,7% nesse momento. Pois é, Alessandro, essa queda que a gente teve, a gente saiu no final de maio de um trigo em Chicago acima de $7 por bushel. Hoje está aí abaixo de 6, 5,50, enfim. É, e basicamente o que explica isso é o ingresso da safra do hemisfério norte, safra norte-americana, safra da Rússia. Então os preços caíram demais, agora é normal, passado essa pressão sazonal do ingresso da safra, a tendência é que os preços comecem a recuperar, partindo do pressuposto que os fundamentos em termos globais eles não são tão folgados assim. A gente tem um quadro de oferta e demanda que é apertado. Outra âncora que impede que a gente tenha uma recuperação mais consistente em Chicago e nas bolsas norte-americanas como toda, é o preço da Rússia. A Rússia tem o menor preço desde 2019 e o trigo mais barato do mundo, o grande exportador, e é uma safra menor na Rússia. Então, esse é mais um sentimento também. A gente tem visto exportações da Rússia saindo com muita agressividade
Então, ao longo da temporada, a gente pode ter uma situação que a Rússia fique com o cobertor curto em termos de exportação, e isso daria um pouquinho mais de folga para o mercado voltar a subir. Mas, olhando para o curto prazo, não vejo que a alta de hoje seja um impacto relacionado à pequena queda de estoques que se espera nos Estados Unidos. Acho sim que é uma questão mais sazonal, o mercado sentiu muito, caiu muito, agora começa a recuperar. Tem também um fator que impede uma recuperação mais consistente, que é o fator milho. Lembrando, milho e trigo são concorrentes na ração animal, trigo feed, e isso, claro, com menos trigo feed, sobra mais trigo para milling, né, para moagem, e aí também é um fator que impede uma recuperação mais consistente. Mas o mercado tende a iniciar uma tendência de recuperação sobre os fundos que atingiram agora no mês de agosto e esse início do mês de setembro. Maravilha! Eu não sei se vocês têm algum recado final. Se vocês não tiverem, eu passo o meu recado final. Estamos tranquilo? Vontade, Então tá. Alessandro. Então eu passo o meu recado final, que na quinta-feira a gente se reúne novamente, a equipe de safras, para falar sobre os números propriamente divulgados pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura. Esse vídeo, portanto, quinta-feira, dia 12, vai estar à disposição de vocês para ver se atingiu o que se esperava, se teve surpresas, enfim, as repercussões no mercado. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, estão nesse vídeo, fique junto com a gente, assim como os próximos cursos e eventos de safras e mercado. Eu agradeço muito ao Luiz, muito ao Elcio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço, até mais. Um abraço, até a próxima.